vamos para o nosso quadro da Uniodonto no programa Piracicaba Agora. E conosco aqui a doutora Andréa Costa Oliveira. Andréa, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto. Eu que agradeço mais uma vez a participação. Muito obrigado. Sabe que o nosso quadro da Uniodonto é a oportunidade que você tem de conversar com a gente, de estar aqui ouvindo um pouquinho, né, sobre qualidade de vida, saúde bucal. Tudo isso você vê no quadro da Uniodonto aqui no programa Piracicaba Agora. Sempre com profissionais, né, trazendo a informação para você. Andréa, vamos falar um pouquinho, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de você entrar e falando sobre tecnologia, falando sobre evolução. Obviamente, né, que quando se fala de saúde bucal, a tecnologia veio para contribuir também, né? Isso é uma boa vantagem que nós temos, tá? Porque na odontologia, como toda a ciência da saúde, ela não pode ser parada, ela não pode ser estática. Então, está sempre avançando. E a Uniodonto, que sempre está preocupado em se manter em dia, se manter atualizada, agora com a clínica nova que vamos abrir no primeiro trimestre de 2025, também está preocupada com essa tecnologia. Então, os avanços, eles são inúmeros. Desde aparelhos que facilitam o nosso dia a dia do consultório, nas técnicas que a gente faz, dos procedimentos mais simples aos procedimentos mais complicados, até mesmo nos aparelhos que nos ajudam antes do paciente chegar no consultório. Que seriam, por exemplo, as imagens fotográficas, as imagens, por exemplo, que antes nós fazíamos as panorâmicas, elas eram imagens reveladas, que nem as fotos antigas. Sim. Tinha que entrar num revelador, num fixador, a água, esperar secar. Isso tinha um tempo. Isso. Tinha um tempo para fazer tudo isso, Tinha um tempo para fazer tudo isso e não chegava rápido até o dentista. Então, nós tínhamos que esperar todo esse processo de revelação dessa imagem radiográfica para chegar até nós. Agora, não. Nós temos o privilégio de ter as imagens digitais. Então, é como uma foto do celular, praticamente. Tirou a foto, ela já está ali para nós vermos. E com uma vantagem. Muitas vezes a imagem saía um pouco escura, um pouco clara demais, não nos permitia ver detalhes. Hoje, com essa imagem que ela é digital, nós já conseguimos controlar ali o brilho da tela, aumentar a claridade ou tirar um pouquinho da claridade para nós termos uma imagem melhor e conseguir um melhor diagnóstico. A odontologia, assim como a medicina, né, usa desses artefatos, primeiramente, né, para quem é paciente, é muito menos incômodo, né? Quando você tem o tempo, às vezes você precisa ter uma intervenção, como você falou, né, André? Tem uma intervenção, eu preciso daquela imagem para saber como agir. E aí você tem tempo, dor, né? Porque ninguém quer ficar incomodado, né? E quando você tem a tecnologia avançando, como por exemplo o scanner, né? Que é algo fabuloso, né? Você vai ao consultório e faz o scanner total, você consegue ver todos os detalhes. Isso é maravilhoso para o profissional Exato. E para o paciente, né? Sim, para o paciente isso gera muito mais conforto, porque antes, por exemplo, nós atendemos muitas crianças. Então, uma criança, você tem que fazer um aparelho para ela, ou fazer algum aditamento, nós precisávamos fazer aquela massinha, que parecia uma massinha de modelar, colocar numa moldeira e levar até a boca da criança, que era uma moldagem tradicional que nós fazíamos. Agora, nós já temos o privilégio de ter o scanner. Então, esse passo, praticamente ele é abolido. Sim. Nós conseguimos fazer, que seria uma moldagem, na verdade, nós fazemos escaneamento intrabucal, então é escaneado todos os dentes, a parte dos tecidos moles, a gengiva, sim, como é a arcada dentária, e isso é reproduzido depois numa impressora 3D. Então, aí nós temos a moldagem, que era feita antes com a massinha, agora sim, numa impressora 3D. Então, aquela sensação de náusea, de sim, vômito que se tinha sim, com a moldagem, já não se tem mais. O risco de fazer, a moldagem não ficou boa, ter que repetir. Então, aí o que acontece? Piora ainda mais. O scanner, então, é um aparelho que ele é colocado dentro da boca e ele vai como se fosse fazendo microimagens, microfotografias. Esse é o scanner. Esse é o scanner. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai montando a imagem da arcada dentária
necessária no computador. Então, o scanner é um aparelho e tem um software que vai pegando essas imagens e mostrando ela tridimensionalmente. Sim. E com isso, depois, ela é colocado numa impressora 3D e que aí faz o modelo que nós temos em 3D. Não que essas moldagens que nós usávamos, elas estão em desuso. Não, em alguns casos, elas ainda são necessárias. Tá. Como para fazer, por exemplo, uma prótese total, não basta eu escanear a boca. Eu preciso ter realmente uma moldagem feita com essa massinha, que é o alginato. Tá. Mas o scanner ele veio assim para facilitar muito o nosso trabalho, para dar um maior bem-estar ao paciente, até porque se na hora que está escaneando, o paciente ele sente algum desconforto ali na hora com o scanner dentro da boca, a gente pode parar e retomar o escaneamento, coisa que com a moldagem não dá. A gente colocava aquela moldeirinha que foi a imagem que passou antes na boca do paciente. Né? E o dentista fica ali apertando, fazendo uma pressão para fazer a placa eu também. Fiz, né? E tirar não deu certo. Vamos fazer de novo. Faz de novo. E aí o que acontece? Na segunda ou na terceira vez que você vai repetir a moldagem, fica muito mais difícil para o paciente, porque ele começa a ter náuseas repetidas e você fica ali segurando, porque se você tirar é pior. Então, às vezes, eu até coloco 2 babadores e já falo, ó, vai ficar com 2, se cair, você só segura e apoia. Mas para criança não tem como. Não tem então, isso, no scanner é muito bom. E aqui em Piracicaba, nós temos assim grandes apoiadores, parcerias, né, que a Uniodonto tem com centros de imagem, que são capacitados para fazer esse escaneamento. Então, muitas vezes, nós, dentistas, não precisamos ter o scanner no nosso consultório. O scanner, ele é do centro de radiologia que escaneia. E essas parcerias que a Uniodonto tem são profissionais que têm muita paciência com criança, Exato. que têm paciência com idosos, que às vezes têm problema de movimentar a boca na hora de fazer o escaneamento. Então, isso facilita muito. E as parcerias que a Uniodonto faz com os centros de imagem, cada vez acabam ajudando e facilitando muito mais o trabalho. E quando a gente fala em scanner, em moldagem, tem um outro detalhe. Toda a documentação que é feita no consultório, seja radiografia, seja uma documentação ortodôntica que vem com a moldagem, vem com as fotos, nós precisamos arquivar isso. Sim. Por quanto tempo? Nossa, quanto espaço! Por quanto tempo? Eu Exatamente. Quando a gente tem as coisas em nuvem, a gente compra espaço na nuvem. Sim. E isso vai agregando espaço e você vai aumentando o seu arquivo ali. Só que não dá para fazer isso, muitas vezes, pelo espaço que isso ocupa. Quem faz ortodontia sabe, os modelos de gesso, eles são pesados, então não é qualquer móvel que você pode ir empilhando tanto. Além disso, o gesso ele tem que ter um preparo, porque senão ele embolora e a gente precisa guardar isso por muitos anos. Um tratamento ortodôntico leva de 2 a 3 anos. É o tempo mínimo que eu preciso para poder comparar o início do meu tratamento e o final, para ver se eu avancei tudo o que eu queria. E corre-se o risco de quebrar esse modelo de gesso se não estiver bem armazenado. Então, até trouxe, né, um modelo para ver, e se você pudesse pegar, você vai sentir a diferença do peso do modelo de gesso e um modelo que ele é escaneado. Ele é muito mais leve. Vamos ver, aproveitando aqui na mesa, na nossa mesa, dá uma olhada. Então, a Andréa trouxe para nós, para a gente ver a diferença, né? Você estava falando, André, que esse daqui, vou até abrir aqui, pode abrir? Sim, até a forma de armazenar é diferente. Tem que colocar no saquinho, tem que colocar num saco plástico, que é com bolha, né, de ar, para evitar golpe, que quebre, que tenha alguma fratura. Ele vai amortecer, Ele amortece, caso tenha alguma queda acidental. E, além disso, ele vem sempre em caixinhas assim, ó. Você imagina o espaço, se você está pensando em 20 pacientes, 30 pacientes... E é muito mais, né? Muito mais, a gente tem muito mais paciente no consultório do que 20, 30, Sim. 40, 50 pacientes. E isso vai ficando cada vez mais inviável, esse armazenamento. Então, ó, são modelos bonitos, são de gesso, tá? Eles passam por um preparo para evitar que crie fungo, que tenha proliferação de bactéria, de gérmenes, mas... é um gesso. Pesado. E se cair, vai lascar, vai quebra, quebrar. lasca. E aí todo o trabalho foi perdido. Todo o trabalho é perdido. A gente então, muitas vezes não dá para você fazer de novo. Porque já teve uma caminhada já no teve tratamento. o aparelho, já está com o aparelho, já movimentei os dentes. Então, eu não tenho esse marco zero de quando eu iniciei o tratamento até agora. Então, o problema maior é que se quebrou, você perdeu o registro inicial que você tinha. Ainda ficam as imagens fotográficas, mas você perde
perde o modelo de gesso, que é o que tem a posição, a imagem 3D, para nós verificarmos e continuarmos com o tratamento. Então, ó, a gente sai disso aqui, que vocês estão acompanhando. Obrigado, Thiago. A gente está saindo desse modelo aqui para armazenar, com cuidado que pode quebrar. Quer dizer, a gente sai disso e tem uma sequência aqui. A doutora falou do scanner, né? Então, o scanner, ele trabalha em conjunto com o profissional que vai operar. Exato, né? exatamente. Se o Cleiton conseguir colocar para nós, que é aquela haste, né, Cleiton, que mostra dentro da boca. Isso. Ó, esse daqui. Ó. Isso. Pode abrir a tela inteira. É como Thiagão. se você fosse tirando pequenas fotos, vai dando vários cliquezinhos, flashzinhos, tá? E vai copiando a arcada. Isso é muito rápido, né? É rápido, é rápido. Não é tão rápido assim como segundos, tá? Mas você vai copiando porque você vai tirando várias imagens e elas vão formando a arcada dentária. Mas, doutora, não se compara nem um pouquinho não. Com colocar o molde, força para cima. Não. E além, assim, o tempo é mais ou menos parecido da moldagem, só que com um detalhe. Depois de eu fazer a moldagem, eu ainda tenho o preparo do laboratório. Porque aí eu tenho que ir... E aí eu não mando para um laboratório, é feito no consultório odontológico. Eu tenho que ir para a minha sala de preparo, preparar o gesso, vazar o gesso e com um detalhe. Muitas vezes, se você tem que vibrar bastante. Se você não vibra... Tem uma mistura bacana, né? Fica com bolinhas de ar. Aí, na hora que a gente tira o gesso, ou ele quebra, ele fratura, ou ele fica com um registro inadequado. Então, por isso que o scanner, ele ajuda, porque eu já vou vendo aqui na tela do meu computador como a imagem está ficando. Sim. Eu vejo se já pegou todos os detalhes, se não pegou. E pegando todos os detalhes, depois isso daí, esse software manda para a impressora 3D e aí é impressa a imagem. E aí vem o modelo já impresso. Então, ele é junto com uma impressora 3D que vai fazer esse material aqui muito mais resistente, muito mais leve. Vou deixar aqui para vocês, ó. Dá para mostrar, Aninha. Muito leve, muito leve, olha só. E sai justamente igual a esse daqui, só que obviamente... né, a diferença de tamanho é porque um modelo é adulto e o outro é infantil. Porque a gente dá preferência para fazer. Essa parte de baixo tem que ter nesse Tem que ter, sempre. Esse aqui não tem necessidade. Não, se você virá-lo, você vai ver que ele é oco. Olha só. Então, por isso que ele é muito mais leve. Tá vendo? O gesso, ele é compacto, porque se ele não tiver essa base... Vai quebrar. Ele quebra, partir, ele né, parte, facilmente. ele quebra, ele lasca, ele deforma, também Agora, tem um problema de deformação. Aí você fez com o scanner, está no arquivo. Esse arquivo você pede para a impressora, né? A impressora vai imprimir esse material, que esse daqui é o molde, onde você vai fazer a prótese que está faltando, onde você vai fazer aquela plaquinha que é para... É isso, doutora? Isso. A plaquinha ainda tem uma vantagem. Quando a gente faz o escaneamento e manda para o centro de radiologia e manda para o laboratório, que é nosso parceiro, o laboratório pode fazer a plaquinha impressa. Ele nem vai usar, nem vai chegar a imprimir o modelinho. Ele já imprime diretamente a plaquinha para colocar. Então, tem as plaquinhas que são impressas em 3D, então você já coloca a plaquinha. Que maravilha. Tá? Então, isso é... maravilha muita isso, né? tecnologia. A gente está falando de tecnologia porque isso, né, muda a vida completamente da profissional e do paciente, né? Muda completamente. E tem um detalhe também, aproveitando. Então, surgiu um problema no meio do caminho, doutora. E aí você tem a sua plaquinha lá de gesso arquivada e, de repente, você tem que trabalhar junto com um colega, um cirurgião, por exemplo. Então, o cirurgião tem que pegar todo o molde, então fazer tudo de novo, para tirar fazer as radiografias, tudo de novo. Exato. Se você tem um scanner, você tem tudo isso arquivado no paciente. Você manda via internet em segundos. Isso. Ou seja, todos que trabalham na Uniodonto, ele automaticamente já tem esse arquivo desse paciente. Exatamente. Olha Todo isso. paciente que ele passa num dentista com uniodonto, da uniodonto, seja no consultório privado, ou seja na clínica integrada, tudo fica registrado no sistema. Então, quando ele tem esse arquivo, aí todos os colegas têm acesso. Tá? Tem uma senha que libera e a gente tem acesso a isso. E qual a vantagem? Não tem o risco de quebrar, não precisa de um arquivo tão grande. O paciente não tem problema. Muito mais cômodo para o paciente. Perdi toda a radiografia. Se durante o tratamento acontece, por exemplo, de ter uma fratura de algum dente, eu tenho essa imagem digitalizada de como era o dente antes. Oh, que maravilha. Eu posso até ter no gesso, mas na hora que eu vou tentar replicar do gesso, pode dar alteração, dar deformação. Porque e na você falou que vai evoluindo. Vai evoluindo. E na boca, pequenos movimentos, pequenas diferenças de ajuste são quilométricas. Ficam enormes. Se eu tenho aquilo digitalizado, é diferente. Então, a gente consegue também ter uma
previsibilidade maior do tratamento a ser realizado. Quando se fala, por exemplo, em uma prótese. Então, a gente consegue simular como vai ficar a prótese sobre um implante, ou como vai ficar uma coroa que o paciente vai fazer, como vai ficar uma faceta. Muito então, mais tudo isso acertos, ajuda. né? Os acertos são maiores, os benefícios, tanto para o paciente quanto para o profissional, são cada vez maiores. Agora, requer o entendimento, vamos falar um pouquinho, né, agora no âmbito consultório. A sua equipe que trabalha com você, ela tem que estar atualizada também, né? Porque esse preparo, como você falou, preparo do gesso, claro, você tem uma equipe já afinada para isso, né? Exatamente. Mas também para tecnologia também, né? Para pessoas que procuram trabalho, querem entrar nessa área e trabalhar como assistente, tecnologia tem que estar ali a todo vapor. Esse também é um dos braços, digamos assim, da Uniodonto, que tem o curso de auxiliar dental, que tem o curso de formação de auxiliares, então isso ajuda muito, porque eles também vão ter acesso a toda essa tecnologia, então eles aprendem como manusear. E o cirurgião dentista, cooperado da Uniodonto, que não tem o scanner em consultório, tem as que eu falei, né, que são as clínicas radiológicas. Sim, que fazem esse processo. Ou então o cirurgião dentista pode ter o scanner no consultório e ele envia para o laboratório de prótese a imagem, que é o que muitos colegas que trabalham com prótese já fazem. Eles têm um scanner em clínica, eles fazem lá o escaneamento da cavidade oral, da peça que eles querem mandar fazer e manda isso para o laboratório. Aí o laboratório vai pegar aquela imagem e vai fazer a peça que ele está solicitando. Muito bom. Tem um outro aparelho aqui, ó, que eu queria mostrar. O que seria esses daqui, doutora? Isso. É como a gente está falando de avanços da odontologia. Esse aqui, que vai que quebra um arquivo, vai que cai no chão. E o CRO, ele nos exige anos e anos que guarde esses documentos. Ah, tem isso também. Tem isso. E depois tem um outro problema, que é o descarte desse material. Que é um material que, como ele está identificado com o nome do paciente, está o nome da clínica, tem toda a arcada do paciente, a gente não pode descartar num lixo comum. Porque a arcada do paciente, ela é muito usada para uma identificação, né, em vários situações. Lembrando situações tristes, né, como os acidentes aeronáuticos, muitas vezes você consegue identificar as vítimas muito mais rapidamente através da arcada dentária do que se você for fazer o DNA, que demora para ter o resultado. Doutora, um acidente gravíssimo, triste, né, que aconteceu na cidade de Vinhedo, foi exatamente isso, né? Exatamente. Teve uma equipe especial de dentistas ali para fazer todo o reconhecimento. Isso, né? Que aí são os peritos. E como é que é feito isso? Eu vou entrar nesse assunto porque eu tenho curiosidade também. É contactado o dentista daquela pessoa que está arquivado com ele, né? Exatamente. Assim, é difícil o paciente levar isso para casa, tá? Até porque, como é uma documentação, ela fica em poder do dentista, tá? A não ser que já terminou o tratamento, muito tempo, aí ele assina um termo e ele leva com ele. Do contrário, o que é feito? Os familiares entram em contato com o dentista e nós temos acesso a todas essas arcadas, sejam elas registradas em gesso, seja em 3D, ou o que ajuda muito também as radiografias panorâmicas. E o que é bom, o fato delas serem digitais agora, é que a gente envia esse documento diretamente para o odontologista legal, que, né, que chama, que está ali para isso, então ele já vê. E como que eu sei que aquela radiografia é de um paciente ou não? Algumas coisas são típicas, por exemplo, um paciente, uma vítima, se ela tem implantes dentários, eu pego várias radiografias de pessoas que não têm. Então, eu sei que não é aquela vítima. Correto. Porque aquela vítima, ela tem implante. Então, eu vou procurar uma imagem radiográfica. Você vai para eliminação, né? Com o implante. E aí, depois, tem algumas características que são as restaurações metálicas, que elas aparecem de um jeito na radiografia, diferente das estéticas. Tem a presença de coroa, o número de dentes que tem em boca, a posição do dente, a anatomia desse dente. Então, são várias características que a gente vai analisar e conseguir identificar uma pessoa através desses exames. Compreendi. Muito bom. Obrigado. Por isso a gente não pode desprezá-los. Não pode, tem que estar ali arquivado, uma documentação muito importante. É verdade. E esse outro aparelho aqui? Então, falando em avanços... Me lembrou o aparelho na época da escola, que a gente furava folha. Parece um grampeador. Isso, por parece aí. Um grampeador, mas não é. Esses são macromodelos, tá? Para demonstrar como são os aparelhos que são utilizados nos dentes, os aparelhos ortodônticos. Esse daqui está simulando o que seria um aparelho metálico. Tá.
Posso te dar? Pode, eu seguro para você. Ó, Pode um falar. aparelho metálico. Então, o aparelho metálico, ele tem ganchinhos, tá? Sim. Tem um espaço, que aqui está bem ampliado, porque é bem grande, onde é colocado um arco metálico. E esse arco, ele precisa ser seguro aqui no dente para poder exercer a função. Como que é feito isso? Através do elástico. Do elástico. Ui, Ele que arrebentou. Não Tá? tem problema, Mas assim, mas são deu pra as entender. liguinhas coloridas que Sim. vêm ao redor aqui para poder segurar esse metal no lugar. Durante muito tempo isso, além dessa função, né, anatômica e para segurar, ele também foi muito questionado e procurado, né? Procurado por jovens. pelos Quero colocar o jovens, colorido, né? pelos adolescentes. E assim, as quinzeanheiras, as meninas de 15 anos, era o principal. Meu vestido vai ser verde, eu tenho uma festa, Coloca vai o ser azul. elástico Colocar verde. o elástico. Em época de mundial, a FIFA, tem o jogo da FIFA, vai jogar ali a Holanda, que é elástico laranja. É o Brasil, é um verde, um amarelo, um verde, um amarelo. Então, também servia como um adendo, até para a gente poder estimular o adolescente a estar usando, porque né? ele exerce uma pressão, não é tão confortável. Aí, passado essa época, teve algo que os adultos não gostavam de usar, esses aparelhos metálicos com elástico colorido, porque chama muita atenção. Então, tem os elásticos transparentes, mas que eles amarelam conforme o tipo de alimentação. Os elásticos metálicos, também acinzentados, mas que acabava acumulando muito resíduo. Então, o que a indústria fez, o que a tecnologia e os avanços da odontologia nos propiciaram? O que seria o que a gente chama do aparelho autoligado, que é esse aparelho, que ele não vai ter elástico em volta. Correto. Então, na hora que coloca o arco metálico, é tipo uma portinha, que ela vai fechar... Ela vai fechar em cima, né? E vai segurar o arco aqui. Porque o que faz o movimento do dente é esse arco aqui dentro e segurando aqui o arco no lugar, para poder exercer a pressão. Que é como a gente está vendo ali, ó, Nessa um aparelho, imagem, né? Nessa imagem, é um autoligado. Thiago vai abrir. Tá? E aí, nesse autoligado, o que a gente consegue ver? Na verdade, não ver, né? É a ausência de elásticos. Correto. Aí a gente usa um material específico para abrir essas janelinhas, essas portinhas e colocar o metal lá dentro. Empresta um pouquinho. Pode deixar assim, vou até mostrar aqui. Eu não vou mostrar. O que segura para mim? Olha que legal. Ana, vem, aproxima aqui para mim. Isso daqui é isso daqui, ó. Eu demorei para entender, viu? Você estava falando, eu estava observando, mas o que será? Aqui, até se você colocar em isso, ó. assim. Tá vendo só? Agora, agora. Você também entendeu agora, Ana? Quem Viu usa só? aparelho vai lembrar que usa os elásticos. Aqui é aquele ganchinho Isso. para pôr os elásticos para prender de uma arcada a outra. Correto, agora eu entendi. Aí vem esse aqui que está simulando justamente O metal. O metal, né? Agora, tudo isso, doutora, funciona muito bem. A gente sabe que deu resultado. Durante muito tempo se usou bastante isso. Mas, se pensando em estética e comodidade, também evoluiu, né? Evoluiu. Aí nós tivemos uma outra fase que era dos brackets, iguais a esses colados sobre a superfície do dente, mas brackets diferentes, que não aparecessem tanto. Sim. Então, aí eram buscando mais a estética, mais né? a estética. E eu falo mais a estética porque eram os brackets que eram de safira, brackets cerâmicos, mas que eles também poderiam ter, conforme a fabricação dele, terem um amarelamento com o tempo. Então, aquilo que era para não ser percebido, acabava aparecendo mais um dente amarelado. Olha só. Porque ele ficava escurecido, então o dente poderia ficar com uma aparência amarelada. Então, E aí, um outro detalhe. O bracket, a pecinha, ela era transparente. O arco que colocava, ele era branquinho. Sim. Só que conforme ia fazendo a higienização, a escovação do dente, esse ródio, essa pintura branquinha que tinha no arco saía. Aí ficava o bracket transparente e o arame ficava cor igual, de metal. ficava cor de metal. Aí qual que era o problema? Modelos, atrizes, atores, pessoas que trabalham na televisão, tinham um problema na hora de sorrir porque era algo desagradável. Ou ficava com aquilo amarelado, ou ficava com algo que chamava muita atenção, né? E que também causava bastante afta, machucado. Não que isso está em desuso, ainda se usa, mas muitas vezes a gente usa uma forma meio mista, com o que agora está muito na moda, que todo mundo fala, que são os alinhadores. E isso eu acho que é a evolução mais incrível, né, que pode criar. Olha aí, gente, pode abrir, Tiagão.
Dá uma olhada. Parece que não tá sem nada. Então, olhando aqui, como é uma foto muito aproximada, é uma foto de consultório, Sim. a gente vê que tem a presença Rebate, de saliva, isso, tá? E que tá aí, mas está aqui o alinhador, tá? Então, o cima que e o embaixo. alinhador faz? É algo que em 1940 já se pensou em utilizar esses alinhadores. É mesmo? Só que qual que era o problema? Não tinha tecnologia para utilizar um material que fosse durável, resistente, transparente e que conseguisse produzir esses movimentos dentários. E não se tinha também a tecnologia de um scanner e de um software que pudesse reproduzir isso para fazer a impressão. Então, isso daí era feito manualmente. Então, o resultado não era bom. Era mais ou menos como uma plaquinha de relaxamento que a gente usa, que ela é espessa. Então, é diferente. Eu trouxe um aqui, ó, se você quiser mostrar. Vou pedir, enquanto você quer abrir, enquanto ela abre para nós o nosso WhatsApp. Tem pessoas no YouTube, vamos ver o YouTube, o pessoal está assistindo ao vivo, doutora. Pode abrir para nós, Tiagão. Tá aí, ó. Vamos ver o que está escrito ali. Doutora Andréia, que cuida dos dentes do meu filho. É a melhor dentista de Piracicaba. Que maravilha, hein? É o pai do Matheus. Aí, viu? É o pai do Matheus. Que legal, assistindo no YouTube. Tá aí. É isso aí. É sempre muito bom, né? Ter essa aproximação, né, com a família, com quem está ali acompanhando. Então, tudo isso é muito importante, né? E na Uniodonto, algo que é bom também é esse suporte que o cirurgião dentista tem. Porque cuidar de criança precisa ter algo mais. Para fazer a prótese, precisa ter um olho mais refinado. Sim. E muitas vezes a gente não consegue fazer de tudo como era antes. Por isso, agora a odontologia está avançando e cada vez mais se especializando. E aí a clínica que vai inaugurar da Uniodonto, ela é ultra moderna, né, doutora? A clínica, eu falo que ela é o xodó e vai ser assim uma grande referência para Piracicaba e região, atrevo a falar. A fachada da clínica. Tá? Aqui é a fachada da clínica. Quem passar na Alferes agora já vai ver que ela já está com cara já, porque já tem o portão na frente, já está entrando nos detalhes finais. E ela vai ter o scanner dentro da própria Uniodonto, da própria clínica. Já vamos ter também a radiografia panorâmica, porque antes o pantógrafo não tinha, era mandado as radiológicas, né, para fazer. Sim. Vai ter lá também a radiografia panorâmica e vai ter assim tudo do melhor para a gente poder trabalhar. Que bom, Tá? fica muito feliz. Então, né? e todas as áreas, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, do aparelho, a gente estava falando do alinhador, eu, por exemplo, estou usando o alinhador. Então, eu já fui uma paciente de aparelho ortodôntico fixo e agora eu uso o alinhador. Sim. Então, com o alinhador, eu consigo falar, consigo vir aqui, sorrir, e é muito mais cômodo. Como tudo, tem as suas indicações e limitações, mas quando a gente conhece as duas técnicas e sabe, muitas vezes, fazer uma técnica sanduíche, que a gente fala, que é misturar as duas, isso é muito bom. Aqui é um modelinho, ó. Vamos ver o modelo, Aninha? Já vou mostrar o modelo. Aqui a participação. Abre para nós mais uma participação aqui. Vamos ver. Tem uma pergunta para você, Andréa. Pode abrir, Tiagão, para nós. Ah, tá ali já. Isso, tá aqui, doutora. Fica mais fácil, ó. Aqui atrás. Tá. Qual que é o nome, Tatiane? Diana. Diana está perguntando, boa noite, meu nome é Diana, sou do Peru. Que legal, que legal. Parabéns pela informação tão importante da doutora Andréa. Minha pergunta é, a partir dos quantos anos posso me colocar... Brackets. Usar o aparelho fixo. É o aparelho isso, fixo. bracket é o aparelho fixo. Então, isso daí a gente tem que ver muito bem que a gente tem uma fase que a gente trabalha com a ortopedia facial, que é o aparelho móvel, que é quando a criança está em fase de crescimento, e tem a fase do aparelho fixo, que aí é esses brackets que fala que são essas pecinhas coladas sobre o dente. Então, geralmente, a gente espera a criança ter a dentição permanente, porque se eu colar brackets em cima do dente de leite, o que vai acontecer? Eu já não tenho a raiz desse dente, então eu não vou conseguir movimentar. E o movimento que eu vou estar fazendo vai ser perdido. Quando a gente usa um aparelho móvel, aí o que nós estamos fazendo? Mexendo, vai movimentar o dente, mas a ideia é movimentar o osso da criança para que esse osso cresça numa posição tal que diminua o meu tempo de aparelho fixo. Então, a gente pede sempre para já ter trocado pelo menos a maioria dos dentes fixos estar em boca. Tá? O que seria os primeiros molares permanentes, eles têm que estar em boca, e os 4 incisivos superiores e os 4 inferiores. Aí vai depender muito da avaliação que vai ter que se fazer
Por quê? Precisa ver se a gente precisa criar espaço na boca dessa criança, se a gente vai ter que fazer algumas extrações seriadas, que aditamentos a gente vai pôr. Por isso que é bom a criança, desde a mais tenra idade, já ir ao dentista para ir fazendo esse acompanhamento né? E diminuir o tempo de tratamento dela. Isso é muito importante. Quanto antes começar, quanto antes o acompanhamento, diminui o tempo, né? Com certeza, muito. Ó, tenho aqui em mãos, você que está acompanhando, quase não dá para ver, né? Olha só. Olha que tamanho, gente. Tudo aquilo que vocês viram, né? Evoluiu para isso daqui, ó. Olha que beleza. Leve, totalmente transparente, né? Fácil de usar. O acompanhamento é feito, né? Olha só, põe. Ah, isso, agora deu. Pronto. O que é que eu coloco aqui? Vou pôr aqui na frente, Ana. Fica mais fácil, ó, para acompanhar, né? Tá vendo só? Ó, olha que tamanho, gente. Vamos falar então desse daqui, que é praticamente imperceptível, né? É imperceptível, ele é muito cômodo de ser usado e o que é melhor, quem já usou aparelho fixo e a dúvida que os pais têm quando vão colocar é a questão da higienização. Já não é muito cômodo usar o fio dental quando não se tem o hábito de usá-lo. Quando se está com aparelho fixo, a higienização ela se torna mais complicada, um pouco mais demorada. E não que o aparelho fixo ele não tenha a sua benfeitoria e que ele vai dar cárie. Não é que ele causa cárie, é que ele dificulta a higienização. Sim. Dificultando a higienização, aumenta a probabilidade de eu ter cárie. Perfeito. Com esse aparelho, com esse alinhador, qual que é a vantagem dele? Vou fazer a minha refeição, eu removo o alinhador, guardo no estojinho, que independente da marca, que tem várias marcas agora, tá, no mercado, coloca numa caixinha, no estojinho, me alimento, terminei de me alimentar, escovo os dentes, higienizo e volto a colocar. Então, a higiene oral, ela fica muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais rápida e muito mais cômoda. Sim. Então, é mais fácil do adolescente ou do adulto aceitar o tratamento. Evita de ter aftas, mas também tem que tomar cuidado porque você tem que usar ele pelo menos 20 horas por dia, tá? Então você só vai tirar realmente para ter isso. E aí ele vem seriado, vem uma quantidade X de alinhadores, tá? Para arcada superior e para arcada inferior, e aí você tem que trocar conforme a orientação do seu dentista. Então deixa eu ver se eu entendi. Ele já vem pronto a quantidade de aparelhos, então eu vou usar numa sequência. Quer dizer, se você pega o primeiro alinhador e o segundo, e o último, eles são diferentes. Se você olhar muitas vezes a olho nu, parecem iguais, porque as diferenças são sutis. Só que para você colocar na boca, você vai ver que não entra mais o primeiro. Quer dizer, o scanner já fez a probabilidade onde eu quero chegar. Exatamente. Coisa quando você vê... Com o aparelho tradicional você não tinha isso, você tinha que ir no olho, a cada momento apertando. Exatamente. Você sabia, você tinha um estudo cefalométrico, tudo, você imaginava. Agora eu consigo mostrar para o paciente como que é a projeção daquilo que eu quero que chegue o tratamento dele. Então, tem até um videozinho que mostra quando você coloca o primeiro alinhador, o segundo, como vai fazendo a movimentação do dente para saber como eu quero chegar. E esses alinhadores são entregues ao paciente, assim, não tem o risco de misturar. É que esse é só o modelo. Sim. Mas eles vêm impresso nele, em alto relevo, o número do alinhador. Para identificar. Para identificar. Então, por exemplo, caiu minha caixinha, misturou os alinhadores. Sem desespero. Um por um, até o que encaixar. Sem desespero, não, porque ele tem uma pequena marcação que marca se é o alinhador 1 ou 2, até porque nem sempre a minha arcada superior vai ir na mesma velocidade que a inferior. Geralmente sim, mas não sempre. Às vezes pode estar com alinhadores diferentes. Andréa, agora isso aqui é muito legal e o que você chama atenção é o seguinte, ele é bonito, assim, é imperceptível, acho que isso é o principal, não dificulta a fala, porque aquele aparelho você tem um período muito longo de adaptar, quando você está conseguindo adaptar, tem que apertar um pouquinho, já muda um pouquinho a sua fala. E por isso tem que usar mais tempo. Né? Agora, se ele incomoda menos, é melhor, muito mais tranquilo usar mais tempo, né? Quer dizer, não é verdade? E o tempo de uso de um alinhador, ele acaba sendo muito parecido e às vezes menor. Ele é menor que de um aparelho tradicional. Por quê? Porque nele já está calculado a força certinha que vai ter em cada dente. Porque aí o alinhador... Olha, eu preciso mexer um dente só. E ele tem nele, se você ver aí, como se fossem umas bolinhas, que são bolinhas de resina que se prendem ao dente para ele encaixar. Quer dizer, então, você coloca a resina no dente, como se fosse com um modelo que vem já
Vem também, vem um modelo para você colocar essas bolinhas de resina. E ele vai encaixar nessas bolinhas. Aí coloca essa resininha, ele encaixa na resina, ele fica totalmente preso ali e vai fazendo pressão o tempo todo. Que legal. Na hora que ele começa a desfazer essa pressão, que é entre 7, 10 dias, 2 semanas no máximo, você passa para o próximo alinhador. Aí você vai sentir a pressão e vai passar pelo mesmo processo. Mas ele vai fazendo pressão gradativamente nos lugares onde precisa ser feita uma pressão contínua. Não, a resina ela fica no dente do início até o final do tratamento, é a mesma. Show de bola. Ela a gente chama de attachment, tá? É como se fosse um ganchinho gancho para poder segurar. A minha travinha ali para poder segurar e fazer com que ele fique bem retido na boca e que ele não saia. Muito bom. Nossa, André, que aula, hein? Que aula que você deu para nós, e contando, historicamente falando, né, evolução. Esse aparelho aqui, agora eu quero que você fale para nós assim a realidade. 5 anos atrás, isso aqui era muito caro. Sim. Como mudou? Sim, é a mesma coisa. Graças a Deus, né? Graças aos avanços, que é a mesma coisa que acontecia nos implantes. Exato. Toda tecnologia, quando ela é lançada, quando ela sai, ela tem um custo. E esse custo é dividido por um número menor de pessoas que estão fazendo uso da tecnologia. Correto. E tem as patentes. Então, o que acontece? Quem detém a patente fica um bom tempo ainda com aquele preço porque não tem concorrência. Foi o que eu te falei. Dos alinhadores agora, existem várias marcas. Sim. Desde a mais conhecida até marcas menos conhecidas e que realmente podem não ser boas. E outras que não são conhecidas e que são tão boas quanto a mais conhecida. Por quê? Porque agora você já tem a tecnologia, o profissional que trabalha com alinhador já está mais habituado a trabalhar com alinhador, ele já sabe o que fazer com o alinhador. Então, tudo isso é evolução. E aí o custo diminui muito. Por isso que é bom desmistificar a pessoa que, de repente... Isso é muito importante para você que está assistindo o programa. De repente, olha, eu queria fazer um alinhamento para estética, né? Porque o cartão postal, o cartão de visita, a primeira impressão, ela é fixada no nosso rosto. E, obviamente, 95% está nos seus dentes, na sua boca. Então, quando você vai buscar o profissional para melhor apresentar o seu sorriso, a sua fala, a sua dicção, você se esbarrava talvez naquele, é tudo muito caro, eu não vou conseguir. Hoje não, gente. Hoje você consegue fazer esse tratamento, esse acompanhamento, alinhar os dentes com preço muito, muito acessível. E vale a pena, né? Às vezes as pessoas não vão em festa, não vai aniversário porque está faltando um dente, ou porque o sorriso não é legal, o dente é desalinhado, fica envergonhada. Como é que fica a carreira profissional dessa pessoa? Não, e além disso, eu até às vezes brinco que eu falo que a autoestima do sorriso, ela faz você ser mais simpático. Porque uma pessoa que falta um dente, ou que tem um dente escurecido, um dente amarelado, ela não sorri porque ela fica constrangida em sorrir, ela evita os eventos sociais, até as festas em família, porque ela está constrangida. Quando você melhora o seu sorriso, você se torna mais simpático, porque você quer rir, você quer mostrar o seu sorriso. E abre então, portas. isso abre portas. Muito bom. Então, sorria. Sorria, tem que fazer acompanhamento com o profissional, do seu dentista, sua dentista, e vá procurar saber que com certeza você vai fazer aí o melhor para você, né? Uniodonto, em breve... E é um tratamento que a Uniodonto vai dispor na clínica nova, vai ter... Isso. Por isso que eu falei que são avanços. A Uniodonto, quando começou, não existia isso que é tão antigo. Vai ter um setor estético. Porque isso é importante. E outra coisa também, além do alinhador que vai ter na Uniodonto, vai ter a cooperativa de crédito, né, lá na Uniodonto. Então vai facilitar ainda mais, além do financiamento que a Uniodonto já fazia, né, das parcelas, agora vai ter o financiamento com a cooperativa de crédito. E vai ter a área que muito se fala hoje em dia da harmonização facial. Importantíssimo. Tá? Que é a harmonização orofacial, que ela é uma especialidade da odontologia. Muito se fala, muitas vezes, de profissionais que não utilizam, né, de dentistas para fazer esse serviço, que é por desconhecimento. Tá? Porque o dentista, para poder fazer harmonização orofacial ou fazer qualquer procedimento estético, ele tem que ter a sua especialidade, que é de 2 a 3 anos, que é para somente tratar essa parte. Isso. E quem mais vai conhecer a musculatura facial do que um profissional que fez a faculdade, que somente está ali entre cabeça
cabeça e pescoço a maior parte do seu tempo, estudando toda a musculatura, todos os nervos, todos os detalhes. E algo bom também, que o dentista, quando ele vai fazer harmonização orofacial, algo que às vezes sem entrar em polêmica, não é feito por outros profissionais, é a questão da anestesia. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a parte de ácido hialurônico, sem anestesia, aquela cânula e pôr o ácido, dói muito. Dói muito. Dói muito. E quando você faz com um dentista, você anestesia, né? a sensação da anestesia, você não sente e faz. Então, vai ter esse profissional também na Uniodonto. A outra especialidade nova, que foi esse ano, que foi decretado agora, que é o dentista hospitalar, né, que é do qual eu faço parte, da odontologia hospitalar. Também faz parte do quadro da Uniodonto. Além de mim, temos mais dentistas que são odontólogos hospitalares. Então, a Uniodonto sempre estimula isso, que os dentistas, por mais tempo de formado que tenham, sempre se estejam reciclando, que sempre recicle e aumente conhecimento. Que foto linda. Aqui é a foto com um colega no hospital, num hospital em São Paulo. E quando se fala em odonto hospitalar, se pensa muito assim, mas a Uniodonto vai atender dentro do hospital agora? Não é isso, tá? A odontologia hospitalar, ela surgiu principalmente, teve um grande avanço com a Covid, porque muitos pacientes estavam intubados, aumentava-se o risco de pneumonias devido à intubação e o momento da extubação, pacientes que na hora de intubar quebrava o dente, aspirava, infecções, muitas, e ali onde o cuidado principal era a vida, né, e a higiene, como era a vida, os profissionais de enfermagem não tinham tempo sequer de fazer higienização. Então, o profissional da odontologia hospitalar entrou para isso, mas aí se viu, passada a pandemia, uma outra função. Pacientes crônicos, pacientes que têm diabetes, pacientes renais, pacientes oncológicos, pacientes, por exemplo, que têm senis e que estão em instituições de longa permanência, que não podem se locomover até um consultório, o dentista hospitalar vai até ele. E está muito mais preparado para atender, por exemplo, um paciente que vai começar a quimioterapia, então ele sabe agilizar o tratamento, priorizar, fazer aquele atendimento rápido, efetivo, antes de começar a sessão de quimioterapia, melhorando muito o resultado do tratamento oncológico. Muito bom. Doutora, parabéns, obrigado. Muito obrigada. Pela sua vinda. Né? Eu que agradeço. Muito importante a participação aqui na Uniodonto, trazendo, né, informação, né, e apresentando sempre a Uniodonto. Muito obrigado. Eu viu? que agradeço. Muito obrigado.